A aposta começou como um jogo de ego e poder, um sorriso arrogante ecoando no silêncio de uma sala de reuniões. Mas o destino sempre cobra caro de quem brinca com sentimentos. E nenhum cargo protege um homem de ser capturado pelo amor. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Melinda Cavalcante era o tipo de mulher que paralisava um ambiente apenas ao cruzar a porta. Trabalhava no setor administrativo da empresa, organizando processos complexos, com uma eficiência silenciosa e impecável. Apesar da beleza evidente, ninguém jamais conseguiu se aproximar. Ela era reservada, vestia-se com tons neutros e focava apenas em duas coisas: seu trabalho impecável durante o dia e sua faculdade de direito durante a noite. Convites para cafés, olhares demorados nos corredores e cantadas disfarçadas de elogios profissionais eram ignorados por ela como se não existissem. Melinda construiu um muro invisível, porém intransponível. Ela é simplesmente impossível. Um dos diretores comentou encostado na mesa de vidro da sala da presidência, segurando um copo de cristal. Nem olha para os lados. Renato Pasquim, o CEO da empresa, estava recostado em sua cadeira de couro escuro. Ele era um homem de presença imponente, alto, de ombros largos, com um olhar calculista que desarmava qualquer oponente em negociações. Renato girou a caneta metálica entre os dedos, os olhos escuros fixos na porta por onde Melinda havia acabado de sair após entregar um relatório. Ele sorriu, confiante, o ego de um homem acostumado a ter o mundo aos seus pés, falando mais alto. Impossível não existe no meu vocabulário, Renato respondeu, a voz baixa e firme. É apenas uma questão de estratégia. Apostem comigo. Em um mês, ela aceita jantar comigo. No início, a aproximação de Renato foi puramente tática. Ele não a assediava. Sabia que um passo em falso a faria recuar para sempre. Ele apenas investia de forma sutil, indo exatamente até onde a barreira dela permitia. Eram conversas calculadas perto da máquina de café, perguntas pertinentes sobre os relatórios, sorrisos ensaiados que ele reservava apenas para ela. Melinda, fiel à sua natureza, manteve a distância regulamentar, respondendo com polidez e frieza. Mas os dias foram se somando, e o que era para ser um jogo de conquista começou a se transformar em algo perigoso para o CEO. Renato começou a observá-la, não como um troféu, mas como a mulher fascinante que ela era. Ele passou a admirar a inteligência cortante dela nas reuniões, a respeitar os limites que ela impunha com tanta elegância. Começou a reparar no vinco de preocupação na testa dela quando estudava para as provas no horário de almoço. Sem que percebesse, a aposta foi esquecida. Renato já não estava jogando. Ele procurava pretextos para estar perto, porque a ausência dela deixava o ambiente vazio e sem cor. O escritório perdeu a graça sem a voz calma de Melinda. Você não é como as outras pessoas daqui, Renato disse a ela no fim de uma tarde de sexta-feira, o escritório já quase deserto. A voz dele saiu sincera, desprovida de qualquer máscara corporativa. Melinda parou de arrumar sua bolsa. Ela tentou resistir à intensidade daquele olhar escuro. Tentou lembrar a si mesma que ele era o dono da empresa, mas o tom dele a desarmou. Os dias que se seguiram viraram confidências trocadas no silêncio da sala dele. Os olhares, antes rápidos, agora demoravam mais, carregados de um subtexto que nenhum dos dois tinha coragem de verbalizar.
Quando deram por si, a linha do profissionalismo já havia sido cruzada no campo emocional. Estavam apaixonados, até a tarde em que Melinda finalmente tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela caminhou pelos corredores com o coração batendo rápido. Havia decidido aceitar o convite para jantar que ele fizera dias antes. Parou diante da porta entreaberta da sala da presidência, os lábios entreabertos para falar. Renato, eu aceitei o jantar. Ela murmurou para si mesma, ensaiando. Mas antes que pudesse empurrar a porta de madeira pesada, ouviu risadas altas vindas lá de dentro. E a aposta, Pasquim? A voz de um dos diretores soou em tom de deboche. O mês está acabando. Vai ter que pagar o jantar para todo mundo se a intocável do administrativo não ceder. O mundo de Melinda parou. O ar sumiu de seus pulmões. O coração, que instantes antes batia de esperança, estilhaçou-se no peito. O choque foi tão violento que ela deu um passo trêmulo para trás, apoiando a mão na parede fria. Ela não ficou para ouvir quando Renato, do outro lado da porta, perdeu a paciência e respondeu com a voz carregada de raiva e seriedade. Aquilo foi um erro estúpido. Eu me arrependo amargamente. Estou gostando dela de verdade, mas Melinda já havia virado as costas. Ela caminhou pelo corredor em absoluto silêncio, recolheu suas coisas em sua mesa e foi embora. O muro que Renato havia levado semanas para derrubar foi reerguido em segundos, agora feito de aço. No dia seguinte, o clima na empresa amanheceu gelado. Quando Renato chamou Melinda em sua sala para revisar um contrato, encontrou uma mulher que ele não reconhecia. A expressão dela era impenetrável. Aqui estão os documentos, Sr. Pasquim, ela disse, o tom de voz profissional, cortante e distante. Ela colocou a pasta sobre a mesa e deu um passo para trás, cruzando os braços defensivamente. Renato sentiu o golpe. Ele levantou os olhos confuso, buscando qualquer traço da mulher que sorria para ele no dia anterior. Nossa relação, a partir de hoje, não passa do estritamente profissional. Ela continuou fria. E vai continuar assim. Renato levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no tapete. Ele não suportava aquela distância repentina. O que aconteceu, Melinda? Ontem nós estávamos bem. O que eu fiz? Ela respirou fundo, lutando para manter as lágrimas longe dos olhos. A traição ainda queimava em sua garganta. Eu ouvi a conversa ontem. Eu ouvi sobre a aposta. O rosto de Renato perdeu a cor. A postura imponente do CEO ruiu em um instante. Ele não tentou negar. Não tentou criar desculpas. Começou errado, ele admitiu, a voz embargada. Fui um idiota, mas eu me apaixonei por você, de verdade. Melinda desviou o olhar, profundamente machucada, agarrando a própria bolsa com força. Eu não confio mais em você, Renato. E eu não sou o prêmio de ninguém, com licença. E naquele instante, enquanto a porta se fechava lentamente, Renato Pasquim entendeu o tamanho do abismo que havia criado. Pela primeira vez na vida, ele teria que lutar não por um contrato ou uma conquista. Teria que lutar pela confiança da única mulher que já amou. O silêncio que se instalou entre os dois nos dias seguintes foi ensurdecedor. Renato Pasquim, o homem que comandava centenas de pessoas com pulso firme, sentia-se impotente. Ele estava sofrendo, e a empresa inteira parecia notar sua sombra. A sala ampla e luxuosa da presidência parecia insuportavelmente vazia, sem Melinda entrando para perguntar algo simples, sem o cheiro do perfume suave dela pairando no ar, sem a voz calma no fim do expediente. Ele sentia uma saudade física que apertava o peito todos os dias, mas Renato aceitava o castigo. Ele não forçava a aproximação, não inventava reuniões desnecessárias. Ele sabia que a dor dela era maior e mais injusta que a dele. Você acredita que uma relação pode sobreviver quando a base dela foi construída sobre uma mentira?
Em uma tarde de sexta-feira, ocorreu uma reunião informal com os diretores e amigos próximos de Renato. Estavam no lounge executivo, os mesmos homens que estavam na sala no dia da famigerada aposta. Alguém com péssimo senso de oportunidade voltou a tocar no assunto, rindo, segurando uma xícara de café, como se tudo ainda fosse uma grande e inofensiva brincadeira de clube do Bolinha. Renato perdeu o sorriso no mesmo instante. Seus olhos escureceram. Ele colocou sua xícara sobre a mesa com uma força que fez o porcelana estalar, calando a sala inteira instantaneamente. Eu errei com a Melinda, Renato disse, a voz firme, baixa e perigosamente séria. Brinquei com algo que não se brinca. Fui imaturo e inconsequente. O silêncio caiu pesado sobre os executivos. Ninguém ousou sorrir. Eu machuquei alguém que não merecia, e não vou tolerar que o nome dela seja motivo de piada neste andar novamente. Fui claro. O tom do CEO não deixava espaço para discussão. Ele não sabia que uma das assistentes da diretoria estava arrumando a sala ao lado, e ouviu cada palavra. E ele não sabia que essa mesma assistente, chocada com a postura do chefe, contaria tudo para Melinda horas depois. Quando Melinda ouviu o relato, algo dentro de seu peito se partiu de um jeito novo. Uma confusão imensa nublou seus pensamentos. Ela estava sentada no refeitório vazio, olhando para as próprias mãos trêmulas. Ele nunca pede desculpas. Ele é orgulhoso demais para admitir um erro na frente dos diretores, pensou ela, sentindo a garganta apertar. Pela primeira vez, a armadura cedeu 1 milímetro. E se ele estivesse falando a verdade? Mas a mágoa tem raízes profundas, e o medo de ser feita de tola novamente ainda falava mais alto do que qualquer esperança contida em seu coração. Ela engoliu em seco e voltou ao trabalho. Dias depois, veio o que pareceu ser o golpe final para a história dos dois. A empresa convocou uma reunião geral no auditório principal. Todos os funcionários de todos os setores estavam presentes. O presidente do conselho administrativo tomou o microfone para anunciar as mudanças anuais. E, com grande pompa, anunciou a promoção de Renato Pasquim. Um cargo na sede internacional, na Europa, salário dobrado, reconhecimento público global, o auge da carreira de qualquer executivo. O auditório inteiro rompeu em aplausos ensurdecedores. Assovios e cumprimentos ecoaram pelas paredes. Melinda, sentada na quarta fileira, aplaudiu também. Por educação, por puro profissionalismo, mas sentiu um frio paralisante no estômago. Ele iria embora, para outro continente. A história deles terminaria ali. Renato, no palco, apertou a mão do presidente do conselho. Ele sorriu diplomaticamente para os diretores. Mas, no momento em que virou para a plateia, seus olhos procuraram apenas um alvo. E a encontraram. Seus olhos não saíram de Melinda por um segundo sequer. Em meio a centenas de pessoas comemorando, ele parecia estar sozinho no palco, olhando apenas para ela. E ela sentiu o impacto daquele olhar. Sentiu aquele olhar pesado, triste e denso preso ao dela, como se todo o resto do auditório não importasse, como se aquele prêmio não tivesse valor algum sem ela ali para dividir. Ele não disse nada naquele momento. Desceu do palco. Foi engolido pelas felicitações e apertos de mão. Não a procurou no final do evento. Não forçou uma despedida. Respeitou o espaço que ela havia exigido. Horas depois, o fim do expediente já se aproximava. Melinda caminhava pelo corredor da diretoria, carregando algumas pastas que precisavam de assinatura antes do fim do dia. O andar estava incomumente silencioso. Ao passar pela porta entreaberta da sala de Renato, ela parou de supetão. Ouviu vozes lá dentro. Era Renato e seu melhor amigo, também sócio da empresa, conversando em tom exaltado.
Cara, você enlouqueceu de vez. Todo mundo aceitaria aquela promoção sem pensar duas vezes. É a Europa, Renato, disse o amigo, andando de um lado para o outro na sala. Melinda prendeu a respiração, colando as costas na parede do corredor, incapaz de dar mais um passo. A voz de Renato veio em seguida, baixa, profundamente sincera e dolorosamente quebrada. Eu não aceitei a promoção, já comuniquei o conselho. Renato respondeu. Houve um baque, como se o amigo tivesse se jogado na cadeira. Por quê? Você lutou 10 anos por essa cadeira internacional. Porque eu não quero ficar longe dela. A voz de Renato era firme, sem sombra de dúvida. Não posso atravessar o oceano e fingir que a minha vida está completa, sabendo que ela ficou para trás. Houve uma pausa longa e pesada dentro da sala. Eu preciso ficar. Renato continuou, o tom carregado de emoção. Preciso provar que estou arrependido. Eu me apaixonei por ela de verdade, cara. E eu vou consertar o que eu quebrei. No corredor, Melinda sentiu o mundo girar. O chão pareceu sumir sob seus pés. O coração doeu fisicamente no peito. As pastas tremeram em seus braços e as primeiras lágrimas vieram, completamente silenciosas, molhando seu rosto. Ela ainda não o perdoava totalmente. A ferida da aposta ainda ardia em sua memória, mas pela primeira vez, desde aquele dia terrível, a dúvida não era mais se ele estava mentindo para ela. A dúvida agora, que consumia sua mente enquanto ela caminhava de volta para sua mesa chorando em silêncio, era se ela teria forças para continuar fingindo que não sentia uma falta desesperadora dele também. O ritmo na empresa voltou ao normal, após o frenesi da promoção recusada. Ninguém entendeu a decisão do CEO, mas ninguém ousou questionar. Melinda tentava focar em suas planilhas, mas a mente voava frequentemente para as palavras que ouviu no corredor. Era uma terça-feira chuvosa. O expediente já havia acabado há mais de 2 horas. A maioria dos funcionários havia ido embora, mas Melinda precisava terminar o fechamento mensal do setor administrativo antes de ir para a faculdade. Ela estava concentrada, organizando alguns documentos impressos em uma das mesas auxiliares do corredor vazio, quando sentiu a atmosfera pesar. Uma presença surgiu atrás de si, perto demais, invasivo demais. Trabalhando até essa hora de novo, Melinda? A voz arrastada e mansa soou pelo corredor. Era Roberto, o diretor de operações. Um homem mais velho, arrogante, que sempre achou que seu cargo lhe dava liberdades indevidas. Melinda sentiu o estômago revirar. Ela endureceu a postura e se virou, mantendo o rosto impassível e desconfortável. Estou apenas finalizando um relatório, Sr. Roberto. Já estou de saída. Ela respondeu firme, dando um passo defensivo para trás. Ele sorriu de lado. Um sorriso predatório de quem não está acostumado a ouvir a palavra não. Ele ajeitou o paletó, bloqueando o caminho dela de forma proposital. Você leva tudo a sério demais, menina. Ele disse, diminuindo a distância entre eles. Trabalha tanto. Devia aprender a relaxar um pouco. Posso te ajudar a aliviar essa tensão. O choque foi rápido, mas a repulsa de Melinda foi imediata. A mão do diretor desceu, lenta, absurdamente invasiva. Ele tentou tocar a cintura dela, deslizando os dedos pela lateral do vestido de Melinda. O medo nem teve tempo de se instalar. O instinto de sobrevivência e a dignidade de Melinda falaram mais alto. Ela não recuou. Ela reagiu. A mão dela voou pelo ar com uma força impulsionada pela raiva. O tapa estalou no rosto do diretor com violência, o som ecoando agudo pelo corredor vazio. O rosto do homem virou com o impacto. Por um segundo infinito, houve um silêncio mortal no andar. O diretor levou a mão ao rosto incrédulo, os olhos arregalados. O choque rapidamente se transformou em uma fúria sombria.
O orgulho ferido contorceu as feições dele em uma máscara de pura raiva. Sua desgraçada! Ele rosnou, avançando um passo pesado na direção dela, o tom de voz ameaçador e agressivo. Você não sabe com quem está mexendo. Eu posso acabar com a sua vida aqui dentro. Ela sabe muito bem com quem está lidando. A voz fria, cortante e carregada de uma fúria contida surgiu do outro lado do corredor. Roberto congelou. Melinda ofegou. Renato Pasquim havia acabado de dobrar a esquina. Ele tinha visto tudo. A aproximação maliciosa, a mão indevida, o tapa defensivo de Melinda. E a ameaça. Renato não caminhou. Ele marchou até eles. A postura de CEO deu lugar a algo primitivo e perigoso. O olhar dele era letal. Ele se colocou exatamente entre o diretor e Melinda como um escudo impenetrável. Afaste-se dela, agora. A voz de Renato não era um pedido, era uma ordem que vibrava pelas paredes. Roberto empalideceu, gaguejando, tentando recuperar a compostura diante do dono da empresa. Renato, meu amigo, você não está entendendo. Ela me agrediu do nada. Eu estava apenas... O homem tentou se justificar, as mãos tremendo levemente. Renato não piscou. A fúria em seus olhos escuros não diminuiu. Não! Ela se defendeu. Renato disse, a voz controlada, o que o tornava ainda mais ameaçador. Eu vi tudo, e você ultrapassou todos os limites que separam um profissional de um covarde. Sem tirar os olhos do diretor, Renato virou o rosto levemente na direção de Melinda. O tom de voz dele mudou instantaneamente, de letal para profundamente preocupado. Você está bem, Melinda? Ela respirava com dificuldade, o coração batendo na garganta, mas encontrou forças para assentir. Renato voltou sua atenção para Roberto. A sentença veio sem hesitação, dura como pedra. A partir deste exato momento, você está afastado de todas as suas funções na empresa. Recolha suas coisas amanhã com a segurança. Renato fez uma pausa letal. Você está demitido por justa causa. Roberto arregalou os olhos, o desespero tomando conta. Você não pode fazer isso. Eu tenho 10 anos de casa. Você não pode me demitir por causa de uma funcionariazinha qualquer. Renato deu um passo à frente, obrigando o diretor a recuar assustado. Posso. E estou fazendo. Aqui dentro, cargo nenhum autoriza assédio. Suma da minha frente antes que eu chame a polícia e transforme isso em um caso criminal. Agora. O diretor olhou para a fúria implacável nos olhos de Renato, engoliu em seco e recuou. Ele virou as costas e sumiu pelo corredor, destruído e humilhado, deixando o silêncio reinar novamente no andar. Quando os passos do homem desapareceram, o corredor ficou completamente vazio. Melinda, que havia se mantido forte até ali, sentiu o peso do ocorrido desabar sobre seus ombros. As mãos dela tremiam sem parar. Renato se virou para ela. Ele não a tocou. Ele conhecia os limites. Ele não tentou abraçá-la ou usar o momento de vulnerabilidade dela. Ele apenas permaneceu ali, firme, presente, uma âncora na tempestade dela. Você não fez nada de errado, Melinda. Renato disse, a voz baixa e incrivelmente suave. Nada. Você foi corajosa. Ela engoliu em seco, os olhos marejados cruzando com os dele. Ele me defendeu, pensou ela, o peito apertando. Ele arriscou um diretor sênior por mim, sem hesitar, sem questionar, mesmo sem eu pedir. A mágoa da aposta ainda existia em algum lugar. A confiança ainda precisava de tempo para ser restaurada. Mas naquele instante, olhando para o homem que havia acabado de ser seu escudo, Melinda Cavalcante entendeu algo que mudava tudo. Renato Pasquim não estava tentando conquistá-la para massagear o próprio ego. Naquele corredor silencioso, ele estava cuidando dela, com o instinto protetor de um homem que amava de verdade. O silêncio parecia mais denso que antes. Renato respirou fundo.
recuperando o controle total de suas emoções. Ele observou o rosto pálido de Melinda e falou baixo, sem nenhuma dureza, apenas cuidado. Vá para casa, Melinda. Já está muito tarde e você passou por um estresse desnecessário. Seu expediente acabou há horas. Ela assentiu, os braços cruzados sobre o peito, ainda tentando organizar a tempestade que sentia por dentro. Não houve mais palavras entre eles. Renato, respeitando o limite dela, apenas virou-se, caminhou para a própria sala e fechou a porta suavemente. Minutos depois, Melinda ainda estava ali, no saguão de entrada da empresa, perto da recepção escura, segurando o celular com força. Através dos grandes vidros, via a chuva que caía torrencialmente sobre a cidade. Os trovões iluminavam o céu noturno. Ela suspirou, frustrada. Nenhum aplicativo de transporte aceitava a corrida. O temporal havia travado o trânsito da região. Ela estava presa. O barulho do portão automático se abrindo chamou sua atenção. Renato saiu do corredor privativo, o paletó escuro elegantemente pendurado no braço. Ele parou de súbito ao vê-la ainda ali, parada perto da porta de vidro. "Você ainda está aqui?" ele perguntou, o senho levemente franzido em preocupação. Melinda desviou o olhar para a tela do celular. "Estou tentando chamar um carro há 20 minutos. Ela respondeu, a voz cansada. "Meu carro quebrou e está na oficina." Renato caminhou até ela, observou a chuva violenta batendo contra os vidros por um breve instante. Depois voltou os olhos para ela e falou de forma simples, sem imposição. "Eu te levo." Melinda levantou o rosto na mesma hora, os olhos arregalados, o mecanismo de defesa acionando automaticamente. "Não precisa, de verdade. Eu consigo esperar um pouco mais. Uma hora alguém aceita." "Está chovendo muito, Melinda." Ele a interrompeu, a voz calma, mas irredutível. "E está tarde. A rua está perigosa." Ela hesitou, apertando a alça da bolsa. "Eu não quero causar nenhum incômodo. Você já fez muito por mim hoje." Renato deu um meio sorriso. Foi um sorriso leve, quase tímido, despido de qualquer arrogância. Era uma expressão rara no rosto do temido CEO. "Se te deixar mais confortável," ele disse, abrindo a pesada porta de vidro do saguão para ela passar. "Você pode ir no banco de trás. Eu serei seu motorista de aplicativo hoje." Ela o encarou por um segundo inteiro, surpresa com a resposta. Os lábios dela tremeram e ela quase sorriu. Quase. "Você não desiste fácil das coisas, não é?" Ela sussurrou, passando por ele. "Hoje não." Renato respondeu, a voz carregada de uma sinceridade profunda. "Nunca mais." O trajeto pelas ruas alagadas começou tenso. O som da chuva forte contra o teto do SUV luxuoso era o único barulho. Mas aos poucos, o silêncio entre eles deixou de ser desconfortável. Virou um silêncio cheio de coisas não ditas, de uma tensão elétrica que pairava no ar. "Obrigada pelo que você fez," Melinda disse por fim, a voz baixa ecoando no interior do carro escuro. Hoje mais cedo, no corredor, Renato manteve as duas mãos firmes no volante, os olhos fixos no trânsito lento, mas a mandíbula dele travou levemente. "Eu fiz o mínimo, Melinda," ele respondeu. "Fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Aquele canalha não merece respirar o mesmo ar que você." Ela respirou fundo, sentindo o calor das palavras dele aquecer o frio que ainda sentia. "Mesmo assim, obrigada." O carro deslizou até parar em frente ao pequeno prédio onde Melinda morava. A chuva continuava impiedosa lá fora. Renato destravou as portas, mas não desligou o motor. Ele virou o rosto para encará-la. "Descanse," ele disse, os olhos escuros mapeando o rosto dela com uma ternura contida. "E, por favor, se precisar de qualquer coisa..." Ele fez uma pequena pausa, engolindo em seco. "Seja profissional ou não. Lembre-se que eu estarei aqui.
Melinda abriu a porta do carro, sentindo o vento úmido atingir seu rosto, mas antes de sair completamente, olhou por cima do ombro, diretamente para ele. Boa noite, Sr. Pasquim. Renato sustentou o olhar dela. Me chame de Renato, por favor. E boa noite, Melinda. Melinda abriu a porta do carro, sentindo o vento úmido atingir seu rosto. Antes que ela pudesse sair, Renato se moveu rápido. Em silêncio, tirou o próprio terno e o estendeu para ela. Vai se molhar, disse, em tom baixo, quase cuidadoso demais para alguém como ele. Melinda hesitou por um segundo, surpresa. Aceitou o tecido com as duas mãos, sentindo imediatamente o calor que ainda estava preso ali. E o perfume dele. Era um cheiro limpo, masculino, envolvente demais. Por um instante perigoso, ela fechou os dedos no tecido, como se aquilo dissesse mais do que deveria. Obrigada, murmurou, a voz mais suave do que pretendia. Envolvendo-se no terno largo, ela saiu do carro protegida da chuva forte. O tecido ainda guardava o calor do corpo dele, e isso a deixou inexplicavelmente consciente demais de Renato Pasquim. Ela saiu apressada e entrou no hall do prédio. Renato ficou parado dentro do carro por longos segundos, as mãos apertando o volante, observando a porta de vidro fechada, lutando contra o desejo imenso de ir atrás dela. Nightwall. Seria a sua reação se descobrisse que alguém abriu mão do maior sonho profissional apenas para não perder você? Melinda atravessou a portaria e deu 2 passos em direção ao elevador, mas parou. O coração batia acelerado, ribombando nos ouvidos. O medo lutava contra a verdade que gritava em sua mente. Ela girou nos calcanhares e voltou. Abriu a porta do prédio e deu 2 passos para fora, sob a marquise estreita. A chuva caía forte, respingando em suas pernas. Ela viu o farol do carro de Renato acender, indicando que ele iria partir. "Renato!" ela gritou, a voz cortando o barulho do temporal. O carro parou instantaneamente. A porta do motorista se abriu e Renato saiu, ficando em pé no meio da chuva, a água imediatamente ensopando sua camisa social branca. Ele virou-se, confuso, e caminhou apressadamente de volta para ela. Ele parou a um passo de distância, sob a fina proteção da marquise. O que houve? Esqueceu alguma coisa no carro? Ele perguntou ofegante. Melinda respirou fundo. O peito subia e descia rapidamente. A voz saiu trêmula, mas carregada de uma urgência absoluta. Eu ouvi tudo. Renato parou. O senho franziu em confusão. Ouviu o quê? Sobre a promoção. Ela disse, os olhos marejados fixos nos dele. Sobre você ter recusado ir para a Europa. Sobre ter aberto mão de tudo. O corpo de Renato enrijeceu. Ele a olhou com intensidade, a água escorrendo pelos cabelos escuros. Eu já sabia a resposta. Melinda continuou, a voz embargada. Eu senti isso no meu peito desde o momento em que escutei aquela conversa atrás da porta. Mas eu preciso ouvir de você. Preciso saber se o que você disse não foi só peso na consciência. Se você não tem medo de se arrepender depois. Renato deu um passo lento, eliminando quase toda a distância entre eles. Com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho, ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto dela. A mão permaneceu ali, apoiada no maxilar dela, quente, firme e incrivelmente protetora. Medo eu tenho, Melinda. A voz dele saiu como um sussurro áspero, cheio de verdade. Tenho muito medo, mas o meu medo é que você nunca mais sinta o mesmo por mim. O meu verdadeiro medo veio quando vi aquele verme achando que podia tocá-la, e eu percebi que a minha vida perderia todo o sentido se alguém te machucasse. A chuva ao redor deles parecia ter desaparecido. Eu errei com você. Renato continuou, o polegar acariciando a bochecha dela de forma quase reverente. Errei de verdade. Fui um idiota arrogante.
E se eu pudesse voltar no tempo, eu rasgaria o mundo para fazer tudo diferente. Nunca teria brincado com você. Nunca. Melinda tentou responder, mas as palavras formaram um nó na garganta. As lágrimas começaram a cair, misturando-se com os respingos da chuva. Eu te amo. Renato disse sem rodeios, sem escudos, despido de todo o seu orgulho. E eu te amo o bastante para te respeitar, mesmo que a sua decisão agora seja pedir para que eu nunca mais me aproxime. Melinda respirou fundo de forma trêmula, encarando a vulnerabilidade absoluta nos olhos daquele homem tão poderoso. Se eu não sentisse o mesmo, ela sussurrou, a voz chorosa, eu não estaria aqui, no meio de um temporal, chorando na sua frente. Uma lágrima grossa escorreu pelo rosto dela. A saudade de você, Renato, dói muito mais do que a raiva pelo que você fez. O peito de Renato subiu em uma respiração profunda e cortada. Ele inclinou a cabeça, os rostos a milímetros de distância. O calor da respiração dele bateu nos lábios dela. Foi a única hesitação, o único momento de quase beijo. Uma fração de segundo onde ele esperou o mínimo sinal de recuo. Como ela não se moveu, ele não perdeu mais tempo. Renato a puxou pela cintura com firmeza e desespero, colando os corpos. E ali, debaixo do barulho da chuva, ele finalmente a beijou. Foi um beijo de reencontro. Os lábios se tocaram com uma intensidade que fez os joelhos de Melinda fraquejarem. A tensão de semanas acumuladas quebrou-se como vidro. Renato aprofundou o beijo, a mão subindo pelas costas dela, apertando-a contra o seu corpo quente e sólido. O fôlego foi roubado. Um arrepio violento percorreu a espinha de Melinda, enquanto ela envolvia os braços no pescoço dele, correspondendo com a mesma urgência, a mesma saudade e a mesma verdade incontestável. A chuva continuava castigando o asfalto quando eles finalmente se afastaram, os lábios formigando, as respirações curtas e descompassadas. Renato encostou a testa na dela, mantendo os olhos fechados, os braços ainda travados ao redor da cintura de Melinda, como se temesse que ela desaparecesse se a soltasse. Melinda abriu os olhos lentamente e o observou. Ele estava completamente encharcado. A camisa social fina grudava no peitoral largo, o cabelo pingava água sobre o rosto másculo. Você está encharcado demais para dirigir de volta assim, ela disse, a voz ainda baixa, carregada de uma preocupação genuína. Ela deu um passo tímido para trás, rompendo o abraço, mas segurou a mão dele. Entra, se seca um pouco. Renato abriu os olhos, surpreso com o convite. Ele hesitou por um breve instante, temendo estar invadindo um espaço que ela ainda não estivesse pronta para ceder. Tem certeza, Melinda? Não quero forçar nada. Ela assentiu, os olhos doces e convictos, abrindo mais a porta de vidro do prédio. Tenho. Vem. Eles subiram em silêncio pelo pequeno elevador antigo. O apartamento de Melinda era no 3º andar. Era um lugar simples, diferente do luxo ostensivo ao qual Renato estava acostumado, mas incrivelmente acolhedor. Cheirava a baunilha e a livros novos. Fica à vontade, ela disse, trancando a porta atrás deles. Eu vou pegar uma toalha. Ela desapareceu pelo corredor estreito e voltou segundos depois com uma toalha felpuda e seca nas mãos. Renato estava parado no meio da sala, a água pingando no tapete felpudo, parecendo deslocado e imenso naquele espaço pequeno. Melinda parou à frente dele, entregando a toalha. Ele apenas a segurou. Ela suspirou, franzindo a testa de um jeito adorável. Assim não vai adiantar muito, Renato, ela disse baixinho. Fica parado. Ela se aproximou. Tomou a toalha das mãos dele, diminuindo a distância até que ele pudesse sentir novamente o perfume leve dela, uma mistura de jasmim e pele quente. Melinda levantou a toalha e começou a secar o cabelo escuro dele com um cuidado absurdo. Renato era muito mais alto.
Para alcançar os fios molhados, ela precisou ficar na ponta dos pés. O corpo esguio dela esticou-se, os braços erguidos, o rosto concentrado na tarefa. Aquilo atingiu Renato com a força de um soco no estômago. O gesto doméstico simples e profundamente íntimo. Ele não se mexeu. Ele apenas a observou de cima. Os lábios dela levemente entreabertos pela concentração. A forma como ela insistia no gesto, ignorando o próprio cansaço. O peito do CEO apertou dolorosamente. Ele sentiu o coração derreter de uma forma que nunca experimentou antes. "Você não precisa fazer isso", ele murmurou, a voz grave e rouca rasgando o silêncio da sala. "Preciso sim", ela respondeu de imediato, sem parar o movimento. "Seu cabelo ainda está pingando no meu tapete." Ela passou os dedos delicados pelos fios dele para verificar se estavam secos. O toque dos dedos dela no couro cabeludo dele foi eletrizante, íntimo demais. Renato fechou os olhos por um segundo. Não por fraqueza, mas porque aquele cuidado, depois de tanta distância, o desmontava completamente. Ele se sentia a salvo ali. Quando ela terminou, baixou os braços devagar, os calcanhares tocando o chão novamente. Eles estavam perto, perto demais. A tensão no ar mudou de textura, ficando mais densa e quente. Melinda respirou fundo, desviando os olhos para a camisa branca dele, que agora estava transparente devido à água. "Agora, tira a camisa", ela disse, tentando soar casual. Mas a voz falhou levemente. "Está toda molhada. Você vai ficar doente." Ele abriu os olhos, encontrando os dela. A expressão do homem duro dos negócios cedeu lugar a uma vulnerabilidade escancarada. "Tem certeza de que quer que eu fique assim?" ele perguntou, o tom de voz perigosamente baixo. "Tenho", ela respondeu firme, mas virou o rosto na mesma hora, as bochechas corando violentamente. Lentamente, sem pressa, Renato desabotoou a camisa molhada e atirou. Os ombros largos e o peitoral forte ficaram expostos, a pele marcada por algumas gotas teimosas de chuva, os músculos tensos. Melinda sentiu o rosto esquentar absurdamente. Ela riu sem graça, apertando a toalha contra o próprio peito. Acho que não tenho absolutamente nenhuma roupa aqui que sirva em você." Renato sorriu, um sorriso largo, observando o embaraço dela com um carinho imenso e silencioso. "Assim está perfeito, Melinda. Não se preocupe." Ela balançou a cabeça, tentando esconder o sorriso, e apontou com o queixo em direção à cozinha pequena. "Vem, vou passar um café forte para nos aquecer." Renato a seguiu pela sala, em silêncio. Ele sabia que naquele gesto simples, na toalha compartilhada, na ponta dos pés para cuidar dele, havia mais verdade e perdão do que em qualquer grande discurso de novela. Ele estava completamente e irrevogavelmente apaixonado. As horas avançaram sem que nenhum dos dois sentisse a passagem do tempo. A camisa dele secava jogada sobre o encosto da cadeira da cozinha. Eles sentaram no sofá da sala, com canecas quentes entre as mãos. Conversaram sobre tudo. Assuntos que iam muito além dos muros da empresa. Infância, medos ocultos, o peso das responsabilidades que ambos carregavam. Descobriram afinidades nos detalhes mais mundanos. Em um momento de pausa, o silêncio preencheu a sala de forma suave. Renato a observou, mexendo o resto de café na caneca com o olhar distante. Ele respirou fundo, a coragem substituindo o medo. "Melinda", ele chamou, com extremo cuidado. "Aquele beijo, lá embaixo na chuva, significou que você me perdoou de verdade?" Ela parou o movimento da colher na porcelana. Pensou em silêncio por longos segundos, processando a própria confusão. Depois, levantou os olhos amendoados para ele, brilhando com uma honestidade brutal. "Não", ela respondeu sem rodeios. Renato engoliu em seco. A resposta doeu, mas ele não desviou o olhar, aceitando a sentença. Ela continuou,
a voz calma e acolhedora. Aquele beijo significou que eu ainda sinto. Que apesar de toda a dor, da mágoa absurda que você me causou, você ainda é alguém extremamente importante para mim. Ela fez uma pausa curta, pousando a caneca na mesa de centro. Perdoar leva tempo, Renato. O perdão se constrói todos os dias. Mas aquele beijo foi eu admitindo para mim mesma que não quero te apagar da minha vida. Renato assentiu devagar, o peso nos ombros aliviando de forma quase milagrosa. Então, ainda existe um nós? Ele perguntou, o tom quase imperceptível, como se temesse quebrar o momento. Ela deu um meio sorriso, sereno e melancólico. Existe um talvez. E para um homem que me machucou tanto e que quase me perdeu para sempre, isso já é um grande prêmio. Você teria a coragem de perdoar quem te magoou profundamente se percebesse que o arrependimento dessa pessoa é verdadeiro? O silêncio que os envolveu depois não pesava. Era um silêncio forrado de esperança contida e promessas silenciosas. Renato entendeu naquela madrugada chuvosa que reconquistar Melinda não seria uma maratona para cruzar a linha de chegada. Seria uma jornada para merecer cada passo ao lado dela dali em diante. A conversa fluiu até que o cansaço do dia exaustivo finalmente cobrou seu preço. No canto do sofá, a voz de Melinda começou a falhar, as palavras perdendo o ritmo. Ela pestanejou pesadamente e o sono a venceu. Sem perceber, a cabeça dela escorregou devagar para o lado, até encostar pesadamente no ombro largo e quente de Renato. O coração dele disparou no mesmo milésimo de segundo. Ele não se moveu. Quase parou de respirar, aterrorizado com a ideia de acordá-la. Ele observou o rosto dela relaxar completamente, os cílios escuros descansando nas bochechas claras, a respiração nivelada e tranquila. Ela confiava nele para baixar a guarda daquela forma. Com um cuidado de relojoeiro, Renato esticou o braço longo e puxou uma manta leve que repousava no braço oposto do sofá. Ele a cobriu devagar, ajustando o tecido até os ombros dela. Ao sentir a mudança de temperatura e o toque suave, Melinda se encolheu instintivamente. E ainda profundamente adormecida, ela virou o corpo, aproximando-se ainda mais, agarrando-se à cintura dele com uma naturalidade desarmante. Renato fechou os olhos. A respiração presa escapou pelos dentes. Ele ainda estava sem camisa. Sentir a pele macia do rosto dela, pressionada contra o calor do seu peito, era a melhor sensação que ele já havia experimentado na vida. Ele começou a fazer carinho nos cabelos dela, movimentos lentos, repetitivos, passando os dedos longos pelos fios macios, com uma devoção silenciosa. Ele passou a noite inteira em claro, apenas velando o sono dela, sentindo-se o homem mais sortudo e inteiro do universo. Na manhã seguinte, a luz tímida e cinzenta entrou pelas frestas da janela. Melinda despertou lentamente. Ao erguer o rosto confuso pelo sono, percebeu que Renato estava dormindo profundamente, a cabeça encostada no topo do sofá. A manta perfeitamente ajeitada sobre o corpo dela revelou o cuidado noturno dele. E o pior, ela notou que havia passado a noite inteira agarrada ao peito nu e musculoso do chefe. O rosto de Melinda incendiou de vergonha. Meu Deus do céu! Ela pensou, o coração disparando de constrangimento. Com movimentos cirúrgicos, tentou se afastar sem fazer barulho. Mas Renato era um homem de reflexos rápidos. A ausência repentina do calor dela o fez abrir os olhos na mesma hora. Ele a olhou, a voz incrivelmente grossa pelo sono recente. Bom dia, ele murmurou, ajeitando a postura. Bom dia, ela respondeu, ajeitando o cabelo de forma nervosa. A gente acabou dormindo no sofá. Que loucura! Renato sorriu, esticando os braços, os músculos dos ombros estalando levemente. Você parecia exausta. Não quis te acordar e correr o risco de ser expulso no meio da noite. Ela riu sem jeito.
Os olhos dela, involuntariamente, desceram pelo peito nu dele, admirando as linhas fortes, antes de desviar violentamente para o chão. Ele percebeu e o sorriso dele alargou. Bom, a essa altura, a minha camisa já deve estar seca. Preciso ir para casa me trocar e ir para a empresa, ele disse levantando-se com a graça de um predador relaxado. Eu também não posso me atrasar. O dono da empresa não perdoa atrasos, ela rebateu divertida. Renato vestiu a camisa, abotoou com calma e parou diante dela, ficando subitamente muito sério. A brincadeira sumiu do ar. Melinda, eu quero te levar para jantar hoje. Como o homem que quer te conhecer de verdade, eu quero fazer certo dessa vez. Quero recomeçar. Melinda respirou fundo, olhando para cima, encontrando aquele olhar negro, intenso e implorativo. O último muro ruiu. A gente já recomeçou, Renato, ela disse sincera. E após uma pausa que fez o coração dele parar, completou. E sim, eu aceito jantar com você hoje à noite. O dia no escritório pareceu uma eternidade. Quando o fim de tarde chegou, Renato saiu mais cedo, algo inédito na história da empresa. Ele foi buscá-la pontualmente às 20 horas no prédio dela. Quando Melinda abriu a porta, Renato sentiu o ar sumir dos pulmões. Ela usava um vestido esmeralda que caía de forma simples e elegante pelo corpo, os cabelos soltos em ondas naturais. Ela estava deslumbrante na sua naturalidade. Renato sorriu, os olhos brilhando de admiração pura. Ele segurou a mão dela e, com uma delicadeza que contrastava com sua força, depositou um beijo respeitoso nos nós dos dedos dela. Boa noite. Você está absolutamente linda. Ela sentiu um frio gostoso na barriga, o rosto corando. Boa noite, Renato. Obrigada. Você também não está nada mal. O jantar foi um divisor de águas. O restaurante era sofisticado, mas intimista, longe do circuito de executivos da cidade. Eles riram, conversaram sobre medos, aspirações, o curso de direito dela, a pressão que ele sentia por comandar um império. A volta para casa foi embalada por uma música suave no carro. Quando ele estacionou na frente do prédio dela, o silêncio confortável deu lugar a uma tensão palpável. O ar dentro do carro pareceu ficar mais pesado, denso. Renato tirou o cinto de segurança e virou o corpo totalmente na direção dela. Ele a observou com intensidade. A respiração dele estava mais pesada. Melinda, ele sussurrou, aproximando o rosto devagar, a mão indo parar no encosto do banco dela, criando um cerco quente. É cedo demais para te pedir um beijo daqueles de novo? Agora, sem o temporal. Melinda sentiu o pulso acelerar violentamente. Ela ergueu o queixo, encurtando os milímetros que os separavam. Então não pede, Renato. Ela respondeu num fio de voz. A resposta foi o estopim. Os lábios se encontraram de forma explosiva. Não havia chuva, não havia medo. Havia apenas desejo represado e certeza. Ele aprofundou o beijo, saboreando cada segundo, a mão firme segurando a nuca dela. Foi um beijo lento, possessivo e irrevogavelmente apaixonado. Quando se separaram, a testa encostada na dela, ele respirava com dificuldade. Você não faz ideia do quanto é difícil pensar em ir embora agora e ter que esperar até amanhã de manhã para te ver na empresa. Ele sussurrou contra a boca dela. Melinda abriu os olhos devagar, olhou bem no fundo das pupilas dilatadas dele e tomou a decisão que selaria o destino de ambos. Fica, sobe comigo. Renato não respondeu com palavras. Ele apenas a beijou novamente com urgência e desligou o motor do carro. A noite que se seguiu no apartamento dela não foi feita de pressa ou urgência impensada. Foi construída com cuidado absoluto.
Quando a porta se fechou, Renato beijou o pescoço dela, pedindo permissão em cada toque. No quarto de Melinda, sobre lençóis brancos, o homem implacável dos negócios rendeu-se completamente a uma mulher. Ele a tocou como se ela fosse o bem mais precioso do mundo. Houve entrega, confiança e um amor profundo e silencioso se solidificando na madrugada. Eles dormiram abraçados, o fim definitivo da distância. Na manhã de segunda-feira, a empresa inteira sentiu a mudança. Eles não emitiram comunicados, não andaram de mãos dadas, mas o segredo não durou. A forma como Renato olhava para Melinda em reuniões, o cuidado na voz dele quando falava o nome dela, os horários que passaram a coincidir. Fofocas surgiram nos corredores. A inveja encheu as xícaras de café da copa. Quem diria, a intocável fisgou o dono, alguns diziam. Mas Melinda nunca abaixou a cabeça. E Renato, quando presente, calava o andar com um simples olhar gélido. O profissionalismo deles nunca falhou. Ele continuou sendo exigente, ela continuou sendo excepcional. Eles separaram os mundos com maestria, porque sabiam o preço que pagaram para estarem juntos. Os meses voaram em uma rotina que alternava entre o apartamento pequeno dela e a cobertura gigantesca dele. Até que, em uma noite fria, Renato desligou a televisão da sala dele e virou-se para ela, a expressão tomada por uma seriedade absoluta. Melinda ajeitou a postura no sofá, preocupada com a mudança brusca de humor. "Aconteceu alguma coisa?" ela perguntou. Ele balançou a cabeça negativamente. Levantou-se, caminhou até o centro da sala e virou-se para encará-la. "Aconteceu aqui." Ele apontou para o próprio peito. "Melinda, eu não aguento mais essa vida fracionada. Metade da semana aqui, metade lá. Malas desfeitas, noites longe." O coração dela gelou por uma fração de segundo. Ele se aproximou e ajoelhou-se na frente do sofá, segurando as duas mãos dela com força. Os olhos dele brilhavam intensamente. "Eu já fiz muitas escolhas erradas. Já apostei coisas que não devia. Mas agora eu estou apostando a minha vida inteira em você. Sem jogo, sem prazo de validade." Ele tirou uma pequena caixa de veludo escuro do bolso e a abriu, revelando um diamante solitário de corte impecável. "Eu não quero mais te deixar ir embora para casa, porque a minha casa é você. Casa comigo, Melinda. Me deixa cuidar de você pelo resto dos nossos dias." As mãos dela tremeram violentamente. As lágrimas, dessa vez de pura e incontrolável felicidade, inundaram seu rosto. Ela não conseguia formar frases. Ela apenas se jogou nos braços dele, chorando contra o pescoço quente de Renato, murmurando repetidos "sim" entre os soluços. "O que você acha mais importante em um casamento? A paixão do início ou a parceria construída nas dificuldades?" O casamento aconteceu 4 meses depois. Uma cerimônia discreta, elegante, ao ar livre, apenas para as pessoas que verdadeiramente importavam. No altar, o poderoso CEO chorou como uma criança quando viu a mulher da sua vida caminhar até ele, vestida de branco e carregando a promessa de um futuro. Os votos foram trocados entre vozes embargadas. A família aplaudiu com fervor. E quando o beijo selou a união sob o pôr do sol, o passado foi definitivamente enterrado. 2 anos após o casamento, a vida de Melinda e Renato sofreu a transformação mais radical e linda de todas. Os gêmeos, Pietro e Esther, nasceram em uma madrugada caótica, preenchendo a cobertura gigante com choros e mamadeiras. Melinda pausou sua carreira para viver a maternidade. Renato transformou-se em um pai ferozmente protetor e devoto. O homem que antes dominava reuniões de conselho, agora dominava a arte de fazer 2 crianças dormirem simultaneamente nos braços, enquanto olhava para a esposa estudando na mesa da sala para terminar sua faculdade de direito.
Aquele amor começou como uma aposta egoísta no escuro, baseada no orgulho, mas terminou como a maior e mais bonita certeza que o destino já escreveu. O poder rendeu-se ao afeto, a barreira rendeu-se à persistência, e juntos eles venceram o mundo. E às vezes a vida tenta nos convencer de que já sabemos o final da nossa própria história, que as feridas antigas vão ditar os nossos próximos passos e que pessoas com poder e dinheiro não mudam de verdade. Mas talvez o seu Renato esteja por aí, ou talvez a sua Melinda ainda vá surgir para derrubar as suas certezas. Porque o amor real não nasce da perfeição. Ele nasce da disposição de consertar, de pedir perdão e de lutar pelo que realmente importa. Se você tem uma mágoa profunda ou um sonho de viver um romance que transforma o seu mundo, saiba que a sua história ainda está sendo escrita. Não desista do seu recomeço. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que o verdadeiro amor exige coragem para assumir erros e lutar por quem amamos. A história de Renato e Melinda fala sobre redenção, superação do orgulho e a força de construir uma família sobre bases reais e perdoadas. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Renato e Melinda continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.